Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma aula sobre a Igreja do Senhor. Vamos falar sobre a Igreja perseguida, os problemas que ela tem enfrentado desde o início da história, no desenvolver da Igreja e também como ela se mantém. Mesmo sendo uma instituição tão perseguida, desde o início ela continuou de pé, crescendo, e hoje aí existe uma grande quantidade de cristãos, graças aos esforços de alguns homens que aceitaram abraçar a ideia de Jesus Cristo. E abraçando a ideia de Jesus Cristo, do nosso Senhor, houve uma grande revolta por parte do mal, e pessoas influenciadas pelo mal acabaram perseguindo e perseguem hoje a Igreja do Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre isso. O tema da lição é Portas do Inferno, porque se encontra lá em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Então nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar que eu vou respondendo aí na medida do possível, tá bom? Vamos para o slide, introdução. E o que está descrito é: a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo da sua história, sempre teve de enfrentar muitas perseguições. As artimanhas do inferno contra a igreja visam frustrar o plano divino para a salvação da humanidade, mas, felizmente, em todos os tempos, vê-se cumprindo o que disse o nosso Senhor em sua palavra. O que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus! Então, não tem como destruir a palavra do Senhor. Ele mesmo disse: céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Então a palavra do Senhor tem se cumprido. As portas do inferno têm sido abertas para tentar atacar a igreja do Senhor, mas não teve sucesso. O inimigo continua investindo nos dias atuais contra a nossa vida, contra os servos do Senhor, contra os verdadeiros cristãos, mas o inimigo tem caído por terra devido ao nosso Deus, que tem nos guardado de toda ação demoníaca. Então, desde o princípio da igreja, desde que ela foi fundada, ela começou a ser perseguida pelo mal, pelo inimigo. Pessoas que foram influenciadas pelo inimigo começaram a atacar a igreja do Senhor. E a melhor forma de você destruir um edifício é você acabar com a sua base. Então os apóstolos, eles foram a base da igreja. Se hoje existe aí milhões de cristãos, ou bilhões de cristãos, é porque homens abraçaram uma ideia, a ideia de Jesus Cristo, a ideia da salvação. E eles acabaram pagando um preço alto por pregar o Evangelho, o preço de amor. Não tem como você ser um evangelista, um pregador, e falar da palavra do Senhor se você não tiver amor. Então eles abraçaram uma mensagem de amor e começaram a viajar, começaram a ir em várias regiões e ali plantar a boa semente. Esse é o plano do Senhor, é o plano da salvação. Deus quer salvar a todos, mas o inimigo, ele está insatisfeito. Ele não quer que as pessoas venham ser salvas, ele não quer que eu venha ser salvo, nem você. Ele quer acabar com a nossa vida, Mas é Jesus Cristo que garante o evangelho dele. É Jesus Cristo que garante a palavra dele. Então, se hoje eu estou falando essa mensagem para você, é porque Jesus Cristo garantiu, Garantiu que esta palavra de amor, que foi pregada há quase 2000 anos atrás, essa palavra de amor viesse chegar até os tempos atuais. E ela chegou. E hoje nós estamos aí conversando sobre ela, para a honra e glória do Senhor. E aí, quando a gente vai para o outro slide, a perseguição religiosa, nós encontramos aí em Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 7, está escrito assim: falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
E os prenderam, recolhendo-os à cárcere e até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram com que puder ou em nome de quem fizeste isso. Então nós percebemos aí que na palavra do Senhor está descrito que os apóstolos, eles começaram a ser perseguidos na primeira tarefa, uma das primeiras tarefas depois aí do dia de Pentecoste, onde todos aqueles que estavam presentes naquela casa, mais de 100, foram cheios do Espírito Santo, e eles acabaram evangelizando, falando da palavra do Senhor, curando alguém, né, de forma maravilhosa. E depois dessa ocasião eles começaram a ser perseguidos. E você já consegue ver aí os personagens que acabaram perseguindo os cristãos, né? O povo que se dizia de Deus, os sacerdotes, acabaram perseguindo os apóstolos. Voltando aí no slides, nós conseguimos ver aí, o início da perseguição dos judeus contra a igreja se deu quando Pedro e João, em nome de Jesus, curaram um coxo de nascença que ficava esmolando à porta do templo chamado Formosa, em Atos 3:2. Foi um dos primeiros milagres. Pedro e João saíram, daquele local, daquele ambiente onde eles foram batizados com o Espírito Santo, e resolveram agora, chegou o momento, depois do batismo, chegou o momento agora de evangelizar, chegou o momento de fazer a obra do Senhor. E como está descrito na palavra do Senhor, em Atos 3, quando eles se aproximaram lá do templo do Senhor, na porta formosa, lá estava um coxo, você vai lembrar aí da história, onde aquele coxo, aquele paralítico, ele pede uma esmola, para os apóstolos, e os apóstolos não tinham recurso algum, mas eles tinham a Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro acaba dizendo: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele coxo acabou sendo curado para a glória do Senhor. Então, o que causou a perseguição foi o fato daqueles apóstolos saírem para pregar o Evangelho, as boas novas, e também operar milagres, fazer aquilo que Deus estava mandando, e isso acabou provocando a ira naqueles religiosos, naqueles sacerdotes, e começou a perseguição. Voltando para o slide, naquele episódio os apóstolos foram presos, mas muitas pessoas creram, levando o número dos cristãos a quase 5.000 almas. Então, aquela situação que ocorreu com Pedro e João, curando aquele homem em nome do Senhor Jesus Cristo, causou a prisão deles. Mas nesta prisão houve um grande alvoroço na cidade. Muitas pessoas ficaram sabendo, talvez aquele coxo era uma pessoa conhecida. E aí, da noite para o dia, aparece ele andando, conversando, glorificando a Deus, certamente falando: alguns homens me curaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquela notícia correu à cidade de tal forma que mais de 5.000 almas foram impactadas pelo Evangelho, impactadas pela palavra do Senhor, pela palavra de salvação. Mais de 5.000 almas. Então isso chamou muita atenção da religião que estava ali estabelecida, que era o judaísmo. Isso era uma ameaça para o judaísmo, que judeus estavam agora se convertendo para o cristianismo.
E isso era inaceitável para ele, porque Jesus Cristo não era nada para eles, na verdade. Voltando para o slide, a igreja primitiva sofreu muito com as prisões, ameaças e mortes, mas nada disso impossibilitou seu extraordinário crescimento. Então, o início da igreja foi um início difícil, onde existiam homens com a palavra de amor, fazendo a vontade de Deus, e agora, esses homens que estavam com a palavra de Deus, portando uma palavra de salvação, começaram a ser perseguidos. Eles foram aprisionados, eles foram mortos. Tudo isso pelo Evangelho, tudo isso pelo Senhor. E hoje nós devemos pensar muito bem sobre essas coisas. Pensar sobre o legado desses apóstolos. Será que hoje nós estamos prontos para morrer pelo Evangelho? Será que hoje nós estamos prontos para morrer por Cristo? Será que você teria a coragem de falar Jesus te ama para alguém que está te perseguindo, está te provocando, que está aí, que não gosta de você ser cristão? Será que você teria essa coragem de dar a sua vida pelo Evangelho? Esses apóstolos, eles tiveram essa coragem, eles deram a sua vida pelo Evangelho, esse Evangelho de salvação. O apóstolo Paulo, ele fala: não tenho que me envergonhar do Evangelho, porque é poder de salvação. E aqueles apóstolos entenderam muito bem isso. Eles sabiam que essa palavra era poder de salvação. Então, eles falavam da mensagem da salvação, e mesmo que fossem perseguidos, eles sabiam que aquela perseguição também daria fruto, daria fruto. E isso que estava ocorrendo. Quanto mais o povo perseguia os cristãos, os apóstolos, quanto mais as religiões, as instituições estabelecidas naquela região perseguiam os apóstolos, mais o Evangelho era propagado, mais o Evangelho crescia. Então essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você persegue, mais cresce. Quanto mais o inimigo persegue, mais cresce. Voltando para os slides, perseguições religiosas na era pós-apocalíptica. Por que na era pós-apocalíptica? É a era depois da visão de João sobre o Apocalipse. Então, nós vamos falar agora, depois desta revelação do apóstolo João, a qual ele teve na ilha de Patmos, qual foi a perseguição que a igreja sofreu. E nós temos aí os romanos. Nós temos que saber que os romanos, eles dominavam aquela região da Palestina com um braço de ferro, e eles não aceitavam nenhum outro tipo de poder que viesse pôr em risco as leis romanas, pôr em risco o modo de viver romano. E o cristianismo era uma ameaça ao modo de viver, e principalmente pelo fato dos cristãos não considerar o imperador romano como Deus. Essa era a maior ameaça que existia naquela época. Os cristãos não consideravam César, tiveram vários César, como um Deus. Esses imperadores se consideravam como deuses. E os cristãos, monoteístas, eles confiavam somente em um só Deus e não se dobrava a nenhum outro tipo de Deus. Então era uma ameaça para os romanos. Então houve uma grande perseguição contra os cristãos no início da história. Houve uma grande perseguição no início da igreja. A igreja de pós-apocalíptica já estava locais de orações, principalmente em casas. Quando a gente fala em cenáculo, é uma sala grande onde as pessoas se reúnem e onde elas se cultuam. Então já existiam os seus cenáculos. Os cristãos não tinham tanta autoridade de falar nas sinagogas, e nem podiam, por causa que o judaísmo também estava perseguindo os cristãos. Então existiam duas forças contra o cristianismo: os romanos, e os
judeus. Os romanos, eles tinham medo de perder o poder político, né? Tinham medo dos cristãos não respeitarem a César, e o judaísmo, do outro lado, não aceitava Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da vida deles, e eles achavam que Jesus Cristo, as ideias de Jesus Cristo, eram heresias. Então essas forças lutavam contra o Evangelho do Senhor e perseguiram. Então no início do cristianismo houve uma grande perseguição contra os cristãos. Quando a gente olha para a história, nós sabemos que os romanos, né, no ano 66 depois de Cristo, eles invadiram o território de Jerusalém, devido a uma revolta que existiu ali. Os judeus se revoltaram contra o Império Romano e acabou aí causando a destruição de Jerusalém. Então esse imperador, o imperador Nero, ele causou essa destruição de Jerusalém. Os romanos, eles perseguiram a igreja pós-apocalíptica. Nós vemos na história, no ano de 66 depois de Cristo, o imperador Nero, ele entra em guerra com o povo judeu. Vespasiano, em 67, ele acaba destruindo Jerusalém, e aí fomentou a perseguição contra os cristãos. E o que ocorreu, com essa destruição de Jerusalém? Ocorreu aí a diaspora, a diaspora, que é a dispersão do povo judeu ali daquela região para vários locais, por várias regiões. E com isso, conforme eles iam se deslocando, fugindo dessa perseguição, poucos judeus ficaram naquela região, então eles dispersaram e foram para várias regiões, e junto com esses homens ia o Evangelho. Foi o Evangelho. Essa perseguição acabou gerando, uma nova onda de evangelismo. Essa perseguição impulsionou, foi a mola mestra para que aqueles judeus saíssem, os judeus convertidos ao cristianismo, saíssem daquelas regiões e partissem para outros locais. E com isso, outras regiões foram evangelizadas, novos povos ficaram conhecendo, acabaram conhecendo o Evangelho graças a essa perseguição. O inimigo tentou destruir o cristianismo de tudo que é forma, e quanto mais ele perseguiu, quanto mais ele dificultou, mais facilitou o Evangelho, vamos dizer assim, o Evangelho de alcançar outras regiões. Então, voltando para o slide, apesar de não realizarem seus intentos malignos, a perseguição nunca cessou. Então eles tentaram destruir o Evangelho e tentam hoje, de todas as formas, acabar com o cristianismo. Vocês são prova disso hoje. Cada escândalo que acontece, isso é o inimigo investindo para tentar destruir o cristianismo nos tempos atuais. Então, por mais que o inimigo ele foi malicioso, cruel, o Evangelho resistiu. Nos últimos séculos, em muitos lugares, inclusive no Brasil, os crentes em Cristo continuam sendo cruelmente perseguidos por causa do Evangelho. No interior do nosso país, houve casos em que se negava pão, água e leite para filhos dos evangélicos. Então houve momentos da história aqui do nosso Brasil, talvez acontecendo nos dias de hoje, que a pessoa fala assim: eu sou evangélico. A pessoa não consegue arranjar um emprego, não consegue conseguir uma melhora por causa que é cristão, porque é cristão. Então existe essa ação do mundo contra os evangélicos, contra os cristãos. Então os crentes eles continuam sendo perseguidos nos dias de hoje, eles continuam sendo atacados nos dias de hoje. Eu estou falando de verdadeiro cristão, meu irmão, estou falando que cristão meia boca não, que é um pé no mundo, um pé na igreja. Estou falando dos verdadeiros cristãos, aqueles que não negam a tua fé,
que vai na hora de fazer uma entrevista falar assim, ó, a pessoa pergunta qual religião você segue? E aí você responde, eu sou crente. E aí a pessoa, nossa, é crente, né? Então, estou falando desses cristãos, não cristão meia boca, né? Que numa hora de uma entrevista de emprego, você fala, a pessoa pergunta, você tem alguma religião? Não tenho nenhuma religião, não. Você não vai, não vou para lugar nenhum, não. Né? Então, esses aí são do mundo, mas estou falando aqueles que já saíram do mundo, né? Aqueles que são convertidos, aqueles que não negam a sua fé, esses são perseguidos constantemente, né? O inimigo não deixa esse povo em paz porque quer acabar com a fé dessas pessoas, né? Com a fé verdadeira dessas pessoas, querem minar a fé dessas pessoas. Então você acaba aí passando várias dificuldades por causa do cristianismo. Muita gente fala sobre racismo, sobre preconceito, mas isso não existe contra cristão. Contra cristão não existe preconceito. É normal você perseguir cristão, é normal você xingar cristão, é normal você destruir coisas sacras, é normal. Só para as outras religiões que é perseguição, que é preconceito, né, que é, vamos dizer, racismo, menos para cristão. Então, aquele que se diz cristão verdadeiro, ele vai sofrer, porque esse mundo não é para nós. O que Deus tem reservado para nós é maior, é melhor. E quem domina este mundo hoje é o inimigo, né? É o inimigo. Então, a intenção do inimigo é destruir a nossa fé, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Amém? Voltando aí para o slide, vamos falar agora sobre liberalismo e modernismo teológico. O que é isso? Liberalismo e modernismo teológico. Mas existe isso? Existe. Hoje existe tanta coisa que até nos assusta. Mas o que seria esse liberalismo e esse modernismo teológico? São os movimentos teológicos liberais que conspiram contra os fundamentos doutrinários da fé cristã, empossados nas escrituras sagradas. Então, os movimentos teológicos liberais são aqueles que vão contra o verdadeiro evangelho, vão contra aquilo que os apóstolos eles nos ensinaram, aquilo que está descrito na palavra do Senhor. Um exemplo de liberalismo hoje é igrejas que fazem casamento gay, igrejas que negociam a fé das pessoas. Se você não der dízimo ou oferta, você não terá seu lugar garantido no céu. As igrejas que são permissivas, você pode fumar maconha, você pode praticar atos sexuais fora do casamento. Então são essas igrejas que acabam liberando, tem um outro entendimento sobre a teologia fundamental, a teologia básica, a teologia que foi ensinada pelos apóstolos, os pais da igreja. Então existe essa força liberal aí, que diz assim: pode todas as coisas, tá? Não tem problema, os tempos mudaram, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque você não vai perder o direito do céu por causa disso. Então existe um movimento de liberalismo contra a doutrina cristã, contra os ensinos básicos do cristianismo. Então vamos ver aqui alguns teólogos, alguns teólogos que acabaram trazendo essa ideia para dentro da Igreja do Senhor. E quais são esses teólogos? O nome dele é Friedrich Schleiermacher. Nome difícil. Ele é de 1768 a 1904. Teólogo alemão. Ele ensinou que não há religião falsas e verdadeiras. Todas elas, com a maior ou menor grau de eficiência, têm por objetivo ligar o homem finito com Deus infinito, sendo o cristianismo a melhor delas. Então, você já vê aí um certo relativismo
entre religião. Ele diz que não existe religião falsa, né? Não existe religiões verdadeiras, que cada um acaba ocupando uma lacuna em meio à sociedade, que vai levar essa pessoa a ter um encontro com Deus. Então, para este teólogo, todas as religiões elas são aceitáveis diante de Deus. Todo tipo de doutrina cristã é aceitável diante de Deus. Então ele libera, o pensamento desse teólogo é liberar o acesso, né, para que possa adentrar no reino dos céus. Não existe nenhum tipo de critério. O critério que existe é a vontade humana. Então, se eu quiser criar uma doutrina, uma disciplina, eu crio. Deus vai aceitar essa disciplina, essa doutrina, e vai me dar acesso ao reino dos céus. Então ele fala, não existe religião boa, nem religião ruim. Mas o que diz na Bíblia Sagrada? Que Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho. Não existe várias religiões. Não existe vários caminhos. Assim como não existe vários deuses. Só existe um Deus. Só existe um Salvador. Jesus Cristo o Salvador. Não existe várias religiões. Então esse pensamento é um pensamento liberal. Não é um pensamento que vai assim, olha, pode todas as religiões, mas na Bíblia Sagrada fala assim, não, existe só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Eu costumo dizer que nós não servimos nenhum tipo de religião. Nós seguimos uma ética cristã. Né? Nós cremos no Senhor Jesus. Jesus não fez nenhum tipo de religião. Né? Ele não criou nenhum tipo de religião. Ele simplesmente falou assim, ó, sigam-me, né? Sigam-me, sejam meus discípulos, aprendam de mim. E hoje nós estamos seguindo esse evangelho, seguindo essa palavra, crendo em Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para fazer um cabo de guerra com nenhuma religião. Se aquela pessoa quer seguir a religião, siga a religião. Mas se vier perguntar para mim o que você segue, eu sigo a Jesus Cristo. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. E esse é o único caminho que existe. E a gente tem que falar isso respaldado no Evangelho. Não é querer puxar sardinha para o humanismo. Agora o homem é o centro, ele que cria a doutrina, e conforme cria a doutrina, ele segue a doutrina que ele criou. Não. A doutrina que a gente segue é a doutrina de Cristo. É a doutrina do Senhor. Nós temos outro também, Paul Tillich, de 1886 a 1965. Este teólogo alemão chegou ao ponto de dizer, Deus não existe. Deus não é um ser, mas um poder de ser. É o fundamento de todo o ser, porém, não é objetivo nem sobrenatural. Ele ensinava que o Deus da Bíblia é fictício, mas a palavra de Deus é enfática. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Então esse Paul Tillich, ele falava que Deus era somente uma força, que Deus era um objetivo inalcançável, né? Um objetivo inalcançável. E a partir do momento que a gente fala que esse ser é inalcançável, fala que esse ser, vamos dizer assim, é intocável, ele não consegue nos ouvir, e não consegue nos comunicar, ele acaba de não existir, ele não existe mais para nós. Então esse Paul Tillich, ele veio com essa ideia, né, dizendo que Deus não é uma pessoa. A partir do momento que ele não é uma pessoa, como a gente vai comunicar com ele? Nós comunicamos porque eu entendo a voz dele. E ele me entende. Então ele é uma pessoa. Ele não é um extraterrestre. Né? Cai naquela palavra. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Né? Então fazer uma criatura que possa se comunicar conosco e que seja
né, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós podemos tirar daí que ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal, né? Ele não é um ser intocável, inalcançável, não. O nosso Deus, ele é um ser que nos ouve e também fala conosco. Então ele vive e reina poderosamente, né? Então ele reina sobre as criaturas, né? Sobre os seres celestiais e também sobre os humanos, né? Sobre todas as coisas ele reina e ele se comunica. Então ele vive, né? Nós temos também o Rudolf Bultmann, que é de 1884 a 1976. Para ele a Bíblia está cheia de mitos, conforme ensinou. Pode-se crer em Jesus como Salvador, sem ter de crer em sua concepção virginal, ressurreição ou segunda vinda. Segundo ele, é impossível alguém crer na luz elétrica e nos avanços da medicina e acreditar nos milagres do Novo Testamento. A Bíblia, contudo, sustenta, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então esse Rudolf, teólogo, ele fala que a Bíblia Sagrada é cheia de mitos, que aqueles milagres que ocorreram não existe ou não aconteceram. Aqueles homens usados, como Pedro e João ali na porta do templo chamada Formosa, aquilo foi um mito, aquilo não aconteceu. E outras coisas que existem na Bíblia que dependeram de uma ação miraculosa também não existiram. Então, esse Rudolf, ele tenta esvaziar todo o poder sobrenatural da palavra do Senhor, né? E coloca como base o desenvolvimento tecnológico, científico que existe nos dias de hoje. Ele simplesmente fala assim: como hoje o ser humano, com tanta inteligência, com tanta capacidade, foi até a Lua, está tentando descobrir outros planetas e ainda crê em milagre, né? E olha que ele é de 1884 a 1976, mas existem pessoas com esse mesmo argumento. Como uma pessoa pode crer em milagre, né, com tanta ciência, com tanto conhecimento? Hoje existe esse argumento. Então esse teólogo, ele defendia isso. Ele não entendia ou não queria crer que nós podemos viver o milagre. Você pode viver o milagre. Você pode viver aí o sobrenatural de Deus. É como diz na palavra do Senhor, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então a palavra da cruz é uma loucura. Aqueles que são incrédulos, eles não vão entender, eles não vão aceitar e vão tentar incentivar as pessoas a não incentivar as pessoas a não crer em Jesus Cristo, na salvação. E existem muitas pessoas dessa forma, que não creem nos milagres do Senhor, não creem em salvação, não creem no poder da Bíblia Sagrada, né? E ainda estimula outras pessoas a desistir deste caminho. E existem muitos desta forma. Outro teólogo que nós podemos aí ver é o Pierre Teilhard de Chardin, é de 1881 a 1955. Para esse sacerdote jesuíta francês, o evangelho deve modernizar-se, adaptando-se aos conhecimentos científicos. Pierre foi o defensor da teoria da evolução teísta, segundo o qual Deus criou a vida, mas ele evoluiu por si mesma. No entanto, esta é a verdade que as Escrituras encerram. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fez todas as coisas pelo poder de sua palavra. Então esse teólogo, ele seguia uma linhagem teológica chamada teísmo. O que é o teísmo? Deus criou tudo. Deus criou tudo, mas também largou. Então Deus deu start, né? Ele falou assim, começou. E depois disso as coisas foram se evoluindo até chegar nos dias de hoje. Então ele crê nisso, que Deus somente criou. E as coisas se desenvolveram. Deus abandonou a humanidade. E aí o argumento dele diz o quê? Que a igreja ela deve se modernizar.
Mas sempre sou estranho quando você tenta modernizar o Evangelho. Porque o Evangelho não precisa ser modernizado. Porque a palavra do Senhor já é viva e eficaz. Então não precisa de modernizar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Mas modernizar o Evangelho não tem essa necessidade. Então ele falava, né, esse sacerdote jesuíta falou assim: vamos modernizar o Evangelho para ser mais aceitável para as pessoas. E isso a gente acaba caindo num erro e entrando em várias heresias, várias tendências enganosas. A fim de querer agradar pessoas, agradar a sociedade, vamos mudar então esse Evangelho e vamos colocar algumas coisas para incrementar ele, para ser mais atrativo. O Evangelho não precisa de mudança. O Evangelho não precisa de enfeite. O Evangelho já é poderoso o suficiente para salvar qualquer tipo de pessoa. Então, esse teólogo defendia isso. Né? Agora depende de mim. Deus já iniciou, agora depende de mim. Agora eu vou fazer as coisas por mim, por si só. Eu vou criar as coisas, eu vou criar as doutrinas. Eu que vou utilizar a ciência para fazer as coisas andar, porque Deus não vai meter mais a mão. Não vai meter mais a mão, não vai mais trabalhar para a tua igreja, não vai responder às intercessões, às orações, e nós precisamos modernizar a igreja, mudar as coisas para que possa ser mais atrativo. Então acaba caindo num erro, né, que é abandonar o verdadeiro Evangelho. Porque quem sustenta hoje a igreja é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que sustenta a igreja do Senhor. Nós vamos partir para outro tema aí, né? Consequência de tudo isso. Qual é a consequência do liberalismo teológico? Qual as coisas negativas a qual a igreja tem absorvido durante os últimos tempos? Que depois do período do iluminismo começou a surgir várias tendências, várias pessoas querendo mudar aquilo que já estava pré-estabelecido, que era o Evangelho, o cristianismo. Vamos ver o que a igreja acabou sofrendo com a abertura, com essa abertura aí de vamos mudar, vamos colocar mais algumas coisas no Evangelho, vamos tentar trocar aquilo que os apóstolos pregaram. Então vamos voltando para o slide. Este movimento traz em seu cerne outras distorções teológicas, tais como a negação da infalibilidade da Bíblia com milagres do Novo Testamento, da concepção virginal de Jesus e a recente teologia aberta, segundo a qual Deus não é onipotente nem onisciente, pois, segundo seus proponentes, não pode prever as catástrofes naturais como os tsunamis. Então o liberalismo teológico acabou trazendo aí várias consequências e distorcendo a verdadeira teologia, distorcendo a verdade do Senhor, negando que a Bíblia é infalível. Né? Essas tendências acabam negando que a Bíblia é infalível e que não existiu milagres no Novo Testamento, ou se existiu milagre no Novo Testamento, hoje não existe mais milagres. Né? Negam o nascimento virginal de Jesus Cristo. Né? Maria, ela acabou tendo um caso com José e veio Jesus. Jesus é só mais um revolucionário. Né? Houve outros revolucionários na época de Jesus que morreram também crucificados. Então a tendência é tentar mudar tudo aquilo que é o correto, tudo aquilo que é o certo. Né? E que Deus não é mais onipotente, porque Ele permitiu que a África tivesse fome, Ele permitiu que houvesse tsunamis, Ele permitiu que houvesse terremotos. Então, essa nova tendência que existe hoje na humanidade é tentar desvalorizar o cristianismo, tentar desvalorizar o Evangelho, tentar desvalorizar quem verdadeiramente Deus é. Nós vimos aí os teólogos
né? Nós estudamos sobre alguns teólogos que dizem que Deus não existe ou que Deus abandonou a humanidade. Essa é a ideia que existe hoje. Hoje existem muitos cristãos que se afastaram por causa dessas ideias, né? Que devido a um problema, uma perda familiar, devido a uma dificuldade financeira, uma enfermidade, você, Deus me abandonou, Deus me largou, ou Deus não existe, porque se ele existisse, ele me ajudaria. Se ele existisse, ele estaria comigo, né? Se Deus estivesse no controle de tudo, eu não estava passando por este mal. Então muitas pessoas têm se desviado da presença do Senhor devido a essa forma de pensar, essa forma liberal de pensar, né? Que existe vários caminhos, não existe Deus. Eu posso seguir qualquer caminho que eu quiser, né? Deus não é Deus. Mas, todavia, Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele fez todas as coisas e as mantém com seu poder. Ele tudo sabe e tudo conhece. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro lhe são ocultos. Aleluia. Então, Deus está no controle de tudo. Você querendo ou não, Ele está no controle de tudo. Você crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Né? Você pode negar Ele à vontade, assim, eu não creio em Deus, Deus é um miserável, Deus não presta para nada, Deus, Ele é cruel. Você pode usar qualquer tipo de argumento, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Nós temos que pensar, quando a gente fala em sofrimento, esse mundo já é do maligno, e já está no mundo maligno. E as causas de todas essas mazelas não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. Fruto do pecado do homem. Então, o que existe de tragédias, pode ter certeza que não foi Deus. Foi o homem, influenciado por Satanás, que acabou pecando e vindo todas essas desgraças. Então, não foi por culpa de Deus, né? E hoje eu falo do Evangelho porque Deus deu a chance, assim como está dando chance para muitas pessoas hoje, né, de voltar para Cristo, de seguir um caminho diferente, né, de viver uma vida em paz mesmo em meio à guerra. Então o que nós devemos é aceitar a Jesus, aceitar o nosso Deus, que mesmo sendo cristão ou justo, haverá um sofrimento, haverá uma dificuldade, né, haverá problemas. Mas o que nos garante é a nossa fé. Então essas tendências hoje, liberalistas, no Evangelho, é para tentar angariar almas. Mas o que acontece? Essas pessoas acabam ficando num sistema religioso que não vai levar elas para lugar nenhum. Falam sobre, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, você vai ter aquilo, mas o verdadeiro Evangelho é que a salvação não existe. Não existe comprometimento, não existe amor a Deus sobre todas as coisas, não existe amor ao próximo. Então essas tendências só servem para levar a pessoa à destruição. À destruição. O verdadeiro Evangelho, ele fala somente de um único Salvador. O verdadeiro Evangelho fala que existe um Deus que cuida. O verdadeiro Evangelho fala que a palavra tem poder. O verdadeiro Evangelho que diz que só existe um caminho. Slides. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o comunismo. Hoje é o comunismo que fala mais hoje é sobre o comunismo, né? Hoje existe uma turminha aí que adora isso. E o que diz? Vamos ver qual é o mal que o comunismo trouxe para o cristianismo. Tem muita gente aí. Eu nem vou entrar muito em política, irmão, sobre esquerda, direita, sei lá o quê. Nós temos que ser sinceros, né? Tem que pregar a verdade. A gente tem que escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E uma vez que a pessoa fala assim, olha, eu sou comunista e cristão, a pessoa não é cristão. Desculpa dizer isso, né? Porque o comunismo ele não trouxe nenhum bem para o cristianismo. Não trouxe nenhum bem para o cristianismo. E hoje, os personagens aí comunistas, como Karl Marx, Che Guevara,
Fidel Castro. Essas pessoas são idolatradas, né? Sendo que essas pessoas mataram muitos cristãos, né? Sempre querendo destruir o cristianismo. Cristianismo e comunismo não combinam, não tem como combinar, as ideias são totalmente antagônicas, né? Não tem como bater as ideias. E a gente vai perceber na história que o comunismo matou muitos cristãos. Então vamos lá, morreram mais cristãos no século XX que em todos os séculos anteriores. A gente tem muita pensando, nossa, no início da igreja morreu muito cristão. Apóstolos morreram, mas nunca se matou tanto cristão como ultimamente, como no século XX. E por que morreu tantas pessoas no século XX? Por que morreram tantos cristãos no século XX? Foi por causa do comunismo. O comunismo foi o principal agente desses assassinatos. Só na Rússia foram destruídas cerca de 70 mil igrejas. 70 mil igrejas foram destruídas em nome do comunismo. E hoje a gente olha para a Coreia do Norte, ali não se entra o Evangelho. Ali não se entra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Ali é crime. Ali é crime sob pena de morte. Você falar sobre cristianismo, pregar o Evangelho em uma praça, você está assinando a sua sentença de morte. E por quê? Porque o sistema é um sistema comunista. Ali em Cuba, a mesma coisa, é um sistema comunista. Na Rússia, ainda hoje, é um sistema comunista, né, onde se aceita só um tipo de religião. Na Coreia aceita só um tipo de religião. Em Cuba, não também, né, por mais que fala lá, vamos abrir o mercado, vamos mudar um pouco o sistema político, né, mas é um sistema fechado, onde não se pode pregar o Evangelho, não existe essa liberdade. Né? E os locais, os países que tinham cristãos e acabou entrando o comunismo fez? O comunismo sufocou o cristianismo, né? Tentou destruir o cristianismo. Então, o comunismo ele é contra os cristãos. Mas o que diz na palavra do Senhor? Né? Mas, como afirma as Escrituras, as portas do inferno não prevaleceram, pois o sistema comunista foi praticamente aniquilado por Deus. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, e agora vamos para a história da humanidade, não somente em tempos atuais, todos aqueles que se levantaram contra os servos do Senhor, eles morreram. Né? Todos esses sistemas, eles morreram, não prevaleceram. A gente pode pegar aí qual? Na época de Daniel. Daniel estava orando 3 vezes por dia, foi impedido de orar 3 vezes por dia. Deduraram ele, né? Deduraram ele, que ele estava lá orando. Foi jogado lá na cova dos leões, tentaram matar aquele servo de Deus. O que aconteceu? Os leões jejuaram na noite. Daniel, ele foi preso, né? Tentaram acabar com a vida dele porque ele servia a Deus. O que existia aí naquela época de Daniel? Praticamente o comunismo. Era um líder opressor, era o Nabucodonosor querendo acabar com o cristianismo, porque ele se achava Deus. E hoje o que existe? Líderes políticos querendo ser Deus. Todo comunismo existe um líder político querendo ser Deus. E hoje existe isso. Hoje, nos dias de hoje, você vê isso. Só existe um líder, né? Esse líder tem que ser reverenciado, né? Tem que respeitar as imagens, né? Tem que seguir a regra à risca, né? Da forma de vida. Não existe liberdade. Aquilo que o Estado mandar, né? Aquilo que o Estado ordenar, você tem que obedecer. Não existe nenhum tipo de liberdade religiosa, não existe liberdade de expressão, por causa que o comunismo ele sufoca absolutamente tudo. Então nós vamos ver aí, né, alguns sistemas comunistas que acabou
matando muitos cristãos. Então houve uma grande perseguição na China, né? O líder comunista Mao Tse-tung mandou queimar todas as Bíblias que fossem encontradas na China. Milhões de cristãos foram mortos. Porém, mais uma vez a igreja saiu vencedora. Apesar de ainda haver grande perseguição naquele país, milhões de pessoas têm sido salvas por Cristo. Então, esse líder comunista, ele se sentiu ameaçado, o sistema político dele se sentiu ameaçado. E o que ele falou, o que ele fez? Ele queimou, mandou queimar todas as Bíblias que existiam naquele país. Ele queria acabar com o cristianismo. E eles sabiam que o conhecimento daquela religião, né, o conhecimento dos cristãos, o conhecimento do Salvador vinha por causa da Bíblia Sagrada. Então ele queria destruir a fonte, destruindo a Bíblia Sagrada. E até hoje, assim, hoje é proibido entrar Bíblias na China. Aí quando entra, de certa forma, via contrabando, né, escondido. Ninguém pode ver, senão se pegar você levando Bíblia para aquele local, você acaba sendo preso, né? Então, o sistema comunista da China, ele não permite que os cristãos venham evangelizar. Mas hoje existe, é claro, nas casas, né, como antigamente existiam os cenáculos, onde os apóstolos eles faziam os seus cultos ao Senhor dentro de lares. Na China é a mesma coisa. Existem lares de pessoas cristãs que fazem culto ao Senhor, que levam a palavra de salvação. Ou seja, esse líder comunista tentou acabar com o cristianismo, mas não conseguiu. Existem pessoas fiéis ao Senhor que continuam levando o Evangelho, que continuam levando a palavra nos quatro cantos desta terra e enfrentam tudo isso. E hoje a internet está aí, né? Hoje, quem sabe, neste momento, existem pessoas lá na China assistindo esse vídeo, né? Quem sabe, existem pessoas lá na Cuba assistindo esse vídeo. Por mais que essas pessoas tentaram destruir o Evangelho, não conseguiu. O comunismo não conseguiu vencer o cristianismo, né? E aquele negócio interessante que eu acabei pensando aqui. Muitos hoje no Brasil defendem o comunismo, né? E acabam caindo naquela contradição. Defende o comunismo, mas quer liberdade. Não existe liberdade com o comunismo. Se graças a Deus hoje o Brasil é livre, é porque em certa época, né, do Brasil, na década de 60, houve pessoas que lutaram contra o comunismo. Se hoje o comunismo tivesse implantado, se tivesse atuante no Brasil, nem era para eu estar aqui comunicando com você, conversando, levando essa palavra de salvação para a sua vida. Então, existe uma certa contradição da parte das pessoas que defendem o comunismo. Acham que é bom, mas eu nunca vi em nenhum lugar o comunismo dar certo. Eu vi pessoas morrendo, eu vi pessoas sofrendo, né? Mas dar certo eu nunca vi. Tá bom? Voltando para a aula, vamos ver agora a parte de perseguição, a perseguição legal, entre aspas. Aí no slide, vamos ver as restrições e as proibições legais. A igreja também tem sido perseguida por restrições baseadas em diversas leis. Leis do meio ambiente. São normas que visam coibir os abusos no trato com o meio ambiente de todas as formas, inclusive quando a poluição sonora. Aparentemente a lei é justa, mas em muitos casos tem sido usada para fechar igrejas, em razão dos limites da intensidade do som. Ora, enquanto essa lei restringe as igrejas, pouco é feito concernente aos pontos de venda de drogas, bares, lugares de prostituição e vadiagem. Isso é óbvio, né? Aquele negócio que eu falei no início da aula. O cristianismo, ele sempre vai ser perseguido, né? Para outra religião, né, para outro segmento, existe preconceito, né, existe racismo, mas para nós não. Nós nunca somos a pessoa perseguida, né? Nunca a gente é atacado. A visão do mundo é essa. Existe para outras pessoas, outras religiões, outros segmentos, né, preconceito, racismo, mas para nós não. Que negócio, parece que a gente nasceu para sofrer,
Não é dessa forma. A gente tem que ir atrás dos nossos direitos, né? É óbvio que se de repente uma igreja está usando o seu som de forma inadequada, atrapalhando, até eu que sou cristão não vou querer que isso ocorra, né? Eu não vou querer que isso ocorra. Tem que ser no seu limite. No seu limite aceitável. Então, aqui em São Paulo, você não pode fazer barulho depois das 8 horas da noite, né? O grau de barulho não pode ultrapassar, assim, começar a incomodar, e a lei de silêncio acaba pegando as igrejas. Então tem que ser numa altura aceitável. É óbvio que existem igrejas também que abusam, né? Abusam da questão de ministrar uma palavra, ou de fazer um louvor, achando que não existe, que Deus vai proteger, Deus está no controle. Não, mas a gente tem que seguir as leis vigentes no país, né? Mas o que nós podemos perceber que essa lei parece que foi feita somente pelos crentes. Essas leis foram feitas somente pelos cristãos. E por que isso? Porque você vê o bar tocando aquele funk altíssimo, né? Ou aquele carro no meio da rua lá dando aquele pancadão e ninguém fala nada, ninguém dá um pio. Mas vai uma igreja pôr um som um pouquinho mais alto, aparece a polícia na frente da igreja, né? Existe uma certa hipocrisia por parte da sociedade, onde a lei só serve para os cristãos, não serve para outras pessoas. Mas sabe por que existe essa perseguição? Porque sabe que o cristão ele não vai querer retalhar. O cristão não vai sacar uma arma e vai dar um tiro. É por isso que nós acabamos sendo presas fáceis, né, para certas situações. Então, nós devemos fazer a nossa parte, é óbvio, nós devemos obedecer à lei. Mas a lei deveria funcionar para todos, e todos aqueles que se sentem incomodados pelo som deviam também denunciar as pessoas que colocam som alto na rua, os bares, os pontos de tráfico e todas essas coisas. A lei é feita para todos, não somente para os cristãos. Então não é necessário diminuir essa hipocrisia. Voltando para os slides, apesar disso, os salvos devem andar com prudência e moderação, fazendo todas as coisas com decência e ordem, conforme recomenda a Bíblia, para não darmos ocasião ao adversário. Levemos em consideração o que a Bíblia ensina sobre a obediência às autoridades. Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Então a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a submeter as autoridades. Se existe a lei deve ser seguida. Ela não deve ser transgredida. Então nós devemos não dar chance para o inimigo nos perseguir. A gente já é perseguido sem a gente fazer nada, né? Sem a gente fazer nada, a gente já é perseguido. Quanto mais a gente dar brecha. Então, vamos respeitar a lei, vamos ser moderados, né? Para que o inimigo não venha ter ocasião para tentar fechar nossa igreja, o nosso ministério. Nós temos nossos direitos e devemos exercê-los. Existem leis também que regulam a construção de templos. Essas leis têm dificultado a divulgação do Evangelho e, consequentemente, a expansão do reino de Deus. São as portas do inferno em ação, através de legisladores ímpios e materialistas. A palavra de Deus nos assegura: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Sabemos que o adversário tudo faz para achar ocasião contra nós. Obedeçamos, pois, as leis humanas a fim de mostrarmos a superioridade das leis divinas. Afinal, somos um povo ordeiro e cumpridores de nossos deveres, tanto como cidadãos dos céus como na terra. Então existem leis que impedem a construção de um templo, né? Existem leis que não permitem que haja igreja em certos locais. Às vezes até permitem que haja essa igreja, mas dificultam na hora de liberar a documentação. Muita burocracia. Às vezes existe ali fiscais corruptos
que querem uma propina, e o verdadeiro cristão não vai pagar propina. Prefere manter a sua igreja no projeto, né, no pensamento, do que pagar alguém, pagar uma propina para poder liberar um espaço para fazer um culto. E aí vai começar, né, se pensar dessa forma, já vai começar a igreja mal, de forma maldita, que é pagando propina para fiscal. Então existe em certos lugares que o governo impede que haja igrejas. Eu estava vendo uma certa reportagem, lá em Brasília, mais de 30 igrejas foram derrubadas. O governador mandou derrubar as igrejas de Brasília, né, com o argumento que não era o local certo, não era o lugar correto, isso e aquilo. Mas por que não derruba os bares? Por que não derruba os bares? Por que não derruba esses locais também que não tem nenhuma alvará de funcionamento? É aquele negócio. A lei só serve para o cristão. Né? Eu não estou falando aqui que você deve construir o templo em qualquer lugar. Não, você deve seguir a palavra do Senhor, deve ser submisso às autoridades. Se não conseguir levantar um templo em algum lugar, em alguma região, vai lá, faz um culto ao ar livre. Deus vai aceitar da mesma forma e almas vão ser ganhas da mesma forma. Mas existe uma certa perseguição até mesmo de você levantar um templo, um local onde as pessoas vão se reunir para ser curadas, para ser libertas, para ser transformadas, para ouvir a voz do Senhor. Né? Existe leis que impedem isso de acontecer. Né? É um local onde a pessoa entra viciada e sai liberta. Né? Entra drogado e sai liberta. Esses governos, eles querem impedir esse tipo de trabalho por influência do inimigo, por influência do mal. Né? Mas nós devemos o quê? Continuar seguindo a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus vai dar conta de tudo isso no dia do juízo final. Né? Não somos nós não vamos sair na pancada, na porrada ou invadindo o terreno. Nós não precisamos disso. Né? Nós vamos fazer aquilo que Deus nos manda, ser submissos às autoridades. E se Deus abrir uma porta em algum lugar, nós estaremos lá para falar do Evangelho, mas nunca transgredir uma lei. Nós também somos perseguidos através da literatura. Como diz um slide, escritores intelectuais seculares a serviço do inferno têm feito de tudo para profanar e perverter o Evangelho de Cristo. Certo autor, de renome internacional, publicou recentemente um livro que relata uma falsa história sobre a vida sentimental de Jesus. Este livro possui o mesmo teor dos livros hereges, antibíblicos, rejeitados pela Igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Então, existem livros, novelas, existem meios de comunicação que lutam contra o Evangelho, que lutam contra a palavra do Senhor. Revistas, né? E este livro que está dizendo, né, desse autor internacional, e não é só um, é vários, que dizem que Jesus Cristo ele se casou, teve filho, não morreu na cruz do Calvário. Então esses livros, eles têm o mesmo viés que os hereges tinham no passado, né? O mesmo viés que Marcião, que foi um daqueles que era agnóstico, trouxe a mentira que Jesus Cristo era humano, era somente humano, ele não era divino. Tanto que quando ele começou a escrever o seu evangelho, ele omitiu o nascimento e o crescimento de Jesus, ele tirou isso da Bíblia, tirou outras partes da Bíblia referente ao batismo no Espírito Santo, né? Deixou só alguns trechos. Ele também está com uma intenção de distorcer, teve a intenção de distorcer o Evangelho, assim como tem os escritores hoje que distorcem o Evangelho. Você que gosta de ler livros, tome muito cuidado. É sempre bom você, quando for ler um livro que tem um teor cristão, você ter a Bíblia do lado e pedir para o Espírito Santo te orientar e te ensinar. A gente não deve crer em tudo que a gente lê. A gente deve passar pelo filtro da verdade, pelo filtro da palavra do Senhor. Hoje também existem várias manifestações culturais que lutam contra isso, que lutam contra o cristianismo, querem acabar com o cristianismo de todas as formas. Hoje existem peças teatrais,
né? Hoje existe novelas, hoje existe passeatas, hoje existe pessoas que, isso é arte. E aí tudo é arte agora. Agora a arte é poder atacar o cristão, né? Ou atacar símbolos cristãos. É o que nós vemos aí na Avenida Paulista, nas manifestações LGBT, das vadias, aconteceu agora no Rio de Janeiro uns tempos atrás, onde pegam símbolos e objetos cristãos e acabam fazendo coisas ridículas, profanas, né, para tentar atacar o cristianismo. Então hoje existe aí uma onda tentando apagar o cristianismo. Você vai assistir uma novela, existem ensinamentos que são contra o cristianismo. Existe ali um incentivo para abandonar a fé. Os filmes também, né? Hoje existe a mídia social aí e a grande mídia que tentam destruir de todas as formas o cristianismo. Não estou falando que você, vou parar de assistir, o jornal, vou parar de assistir um filme, porque isso vai me tirar. Não, a gente tem que ser criterioso. Tem que ser criterioso. A gente não deve acreditar em tudo e aceitá-la, né? A gente deve analisar todas as coisas e não dar tanto crédito àquilo que se passa na televisão ou aquilo que você vê em um teatro. Nós temos que ficar atentos, estar na brecha, não deixar ser influenciados, mas influenciar, né? Enquanto existe vídeos aí na internet ensinando sobre como sair do evangelho, perder a fé, existe hoje vídeos que falam sobre fé, que ensinam sobre a fé, como esse vídeo que você está vendo agora. Então a gente tem que ser criterioso, a gente tem que analisar o que é bom, o que é ruim, né? O que nós vamos deixar, nossos filhos assistirem, não permitir que tudo. Hoje o YouTube está aí, hoje existem várias formas de você chegar a um conhecimento de alguma coisa e nós devemos selecioná-las, né? E não aceitar tudo aquilo que vem aos nossos olhos, ao nosso ouvido. Nós devemos ser criteriosos. O inimigo, ele manipula tudo isso. Ele manipula os canais, ele manipula os jornais, ele manipula as novelas, as mídias sociais, para tentar acabar com o evangelho, para tentar acabar com o cristianismo. E nós devemos estar atentos, nós não devemos dar brecha para isso. E no último slide da conclusão, estamos acabando aí a nossa aula. As portas do inferno se abrem de diversas formas, através da perseguição aberta ou disfarçada, das leis, da literatura, da cultura e até da teologia liberal, que predomina em muitos seminários. Contudo, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, como sua noiva, jamais se contaminará, nem será derrotada pela ação do inimigo. Então as portas do inferno estão abertas. E todo dia sai inimigo de lá de dentro, para tentar atacar a igreja, para tentar atacar o evangelho. E a igreja do Senhor deve estar preparada para enfrentar todo esse mal, para enfrentar o inimigo. E vai conseguir enfrentar isso só com o conhecimento, com a leitura bíblica diária, a meditação da palavra do Senhor. Somente dessa forma a igreja vai estar preparada para enfrentar o mal, para enfrentar esses falsos teólogos liberais, né, de porta larga. A gente costuma dizer, é um jargão, a igreja de porta estreita e a igreja de porta larga. A igreja de porta estreita prega o verdadeiro evangelho, a igreja de porta larga prega um evangelho liberal, pode tudo, pode fazer o que quiser. Mas enquanto houverem pessoas fiéis a Deus, esse evangelho vai ser pregado. Pode ser poucos que existem hoje aí pregando o verdadeiro evangelho, mas ele vai continuar sendo pregado até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. E quando Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, eu creio que eu e você vai estar preparado para subir, né? Aqueles que pregam um falso evangelho, um evangelho liberal, né? Que se diz cristão e é comunista, né? Que se diz cristão e é adepto de um sistema que mata pessoas, né? Esses daí certamente vão ficar.
Jesus Cristo não vai vir buscar pessoas que utilizam da fé dos outros para se beneficiar. Jesus Cristo vem buscar uma igreja pura, santa e adornada. E eu e você fazemos parte desta igreja. Amém? Se você gostou dessa aula, dá um like, né? Compartilha com seus amigos e nós vamos se ver na próxima.